Paz, irmãos, hoje é dia 12 de abril de 2026. Quero deixar uma palavra com os irmãos antes de a gente entrar no tema, né? No meu tema, no caso. E tá em Efésios 2, 4, 5. Amém? Todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus é uma máquina, Deus não é uma máquina fria sem sentimento. Ele nos ama, por isso ele não fica feliz em nos castigar. Em Jesus, ele nos ofereceu um caminho para sermos libertos do pecado e suas consequências. Misericórdia de Deus nos salva. Nos salva. Irmãos, o tema de hoje é o seguinte: que Deus te apresenta. Como te apresentar Deus, Jesus, a igreja. Eu tenho muitas histórias para falar, mas não vai dar para falar tudo hoje. Mas eu me lembro da minha infância, que a primeira vez que eu vi a palavra de Deus, não católica, né? Mas foi na minha rua, acho que eu deveria ter uns 7, 8 anos. Se eu não me engano, o nome da senhora que a gente tinha uma escolinha lá, né? Então a gente aprendia sobre Jesus, sobre Deus. Só que como a gente era criança, né? Como era criança, a gente estava mais pelo suco e pela bolacha que tinha depois. Fui num retiro com essa igreja, não me lembro, faz muito tempo, muitos anos. Isso aí foi a primeira vez que eu tive contato assim, com o evangelho. E depois eu tive contato com um pouquinho com o Sérgio, o Elivaldo, o Dorival, que serviram comigo. A gente trabalhava numa sessão e eles queriam me levar para Universal de qualquer jeito, né? Te lembra, Te lembra, Sérgio? Eu fui uma vez até, mas eu vi que não era para mim. Não, não digo que não era para mim. Na verdade, naquela época eu já estava numa luta espiritual, vamos dizer assim, e não sabia. E passou os anos, depois a gente se separou do quartel e eu não tive mais contato, né, assim, com a igreja. E aí depois eu tive, porque minha esposa foi para a igreja depois, e eu ia alguns cultos com ela na igreja. E só que assim, o que eu posso lhe dizer? O Deus que foi me apresentado não foi um Deus de amor. Foi um Deus de vingança, Deus de justiça. A gente sabe que Deus é justiça. Mas antes de ser justiça, ele é amor. Então a gente que está no mundo, que eu estava no mundo, e naquela época eu precisava de amor, eu via muitas coisas que não condiziam com aquilo que eu pensava de Deus. Então Deus foi me apresentado totalmente errado, né? Irmãos, eu nunca fui de religião. Eu me lembro muito raramente pequeno que eu ia, mas eu ia por causa de parentes assim que me levavam. Mas eu via muitas coisas ali que eu nunca gostei, né? E quando me apresentaram ah, essas coisas, esses negócios de Deus, essa coisa de Deus castiga, Deus faz isso, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus te castiga, Deus te humilha, tudo isso aí é válido. Mas eu acredito ainda que que o Deus ele é Deus de amor.
Antes da justiça, ele é amor. Então a gente tem que vigiar muito essas igrejas que a gente vai, porque tem igreja que ela não prega amor, não prega a palavra de Deus, né? Eles estão mais preocupados em outras coisas do que o amor, né? E eu tenho a agradecer muito à Igreja Família Projeto de Deus, o pastor Gilberto, a pastora Tatiane, os irmãos da igreja, que me acolheram quando eu mais precisava, né? Ainda estou na luta ainda, né? Porque a gente sempre precisa, né, de Deus. E eles curaram algumas feridas que eu tinha, né? Pastor Gilberto, pastor Tatiana, aquela igreja, né? Coisas que eu não tinha comigo, como abraçar, ser mais carinhoso. Eu era um cara muito rígido para certas coisas. E hoje eu vivendo, né? Essas coisas novas que Deus me trouxe, Deus me abençoou muito, apesar de eu ser julgado muito, né? Eu vejo que Deus, ele tem misericórdia de mim, né? E, e como eu estava falando que eu vou em igrejas, irmãos, que estou conhecendo, e tem igrejas que já fui em vigília, que eles estão confundindo a palavra de Deus, o agir de Deus, fazendo certas danças, certas coisas que vêm lá do candomblé, do batuque, e eles não se dão conta. Eles estão fazendo a mesma coisa. Então isso aí não é de Deus, isso é uma seita. Quando no momento que tu começa a copiar coisas do outro lado, não é mais de Deus. As pessoas pensam que é de Deus, mas não é de Deus, né? E eu estou dizendo aqui, eu, um pecador, que não sou do outro lado, nunca fui, eu respeito quem é, mas eu acredito num Deus de amor e Deus de transformação. Estou no processo, né? Outra hora eu conto o meu processo, né? Como é que está sendo o meu processo. Mas eu entendo que a gente tem que vigiar muito, né, essas igrejas que querem só libertação, que querem só te dizer que tu tá com demônio, que tu tá com isso, que tu tá com aquilo. Mas e o cuidado? E o cuidado com os irmãos? Onde é que está tendo o cuidado dos irmãos? Porque eu vejo que não tem, entendeu? Eu não vejo que não tem. Porque as pessoas sobem no altar, eles pregam, mas não vivem aquilo que pregam. E não quer dizer que não vai ser usado. Vai ser usado porque a palavra de Deus ela é forte, ela é verdadeira. Agora, aquele que transmite a palavra e não vive aquilo que está transmitido, que é o problema, né? Então a gente tem que vigiar. Profecias. Eu sou um cara que eu sou muito rígido nessa questão sobre profecia. Porque eu tenho medo de profecia, eu tenho um temor, entendeu? E tem gente que não tem temor porque é 24 horas profecia. E eu acredito que não é 24 horas profecia, né? Porque eu acho que nem os profetas fazem tanta profecia como os profetas de hoje. Hoje, qualquer igreja que tu entrar, dependendo da igreja que tu vai entrar, a palavra é pouco e muita profecia, né?
O estudo é muito pouco, né? O entendimento da palavra é muito pouco. O ensinamento é muito pouco. É mais a palavra, né? É a profecia de entregar, que tem igreja que se não tiver, se tu não entregar, se não tiver profecia, se não tiver mistério, não tem culto. Sendo que a profecia já é a palavra, né, irmãos? Então, vou deixar esse momento para vocês refletir o que vocês acham aí, né? E a gente tem que vigiar muito essas igrejas. Não? Tem igreja hoje que é seita, ela não é igreja, elas são seita, porque elas não falam na palavra de Deus. Elas estão lá dizendo que falam da palavra de Deus, mas não falam da palavra de Deus. Então a gente tem que vigiar e orar muito, né? Eu tô aprendendo, tô na dificuldade, na luta ali, aprendendo, né? Que só Ele pode nos ajudar, né? Nessa luta aí, que é contra o mal, né? E hoje, vamos dizer que o mal também está dentro da igreja. Não vão achando que estamos no templo, que não tem mal, que o mal se esconde no meio da gente. Infelizmente, aqueles que dizem que são de Deus, tem muitos que estão ali dentro, estão escondidos. Tá, irmão? Um bom domingo para todos, né? Deixe seu comentário aí o que vocês acham e boa semana para nós. Amém?